Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Antes de mais nada, feliz ano de 2026. Espero que a virada do ano tenha sido maravilhosa para vocês, que vocês tenham conseguido fechar o 2025 para entrar neste 2026 só com coisa boa, com muita leveza, com coisas que vocês gostam, com expectativa de coisas ainda melhores, com energia positiva, enfim, que seja um ano de muita saúde, muita leveza e muitas coisas boas para todos nós. Continuo com este vídeo, depois de desejar para vocês um feliz ano novo, sempre com aquele nosso pedido, se inscrevam aqui no canal, deixem o like no vídeo, comentem. E claro, quem quiser ajudar o canal de outra forma, existe a possibilidade de ser membro por aqui. Estou de volta com os vídeos de prévia dos jogos do Real Madrid e esse é o primeiro jogo do ano de 2026 do time de Xabi Alonso e eu vou falar um pouquinho sobre essa partida e sobre os problemas, sim, novamente os problemas, que o Xabi Alonso tem para montar a equipe. Bora falar sobre essa prévia de Real Madrid-Betis. O ano de 2026 vai começar para o Real Madrid, primeiro jogo do ano, será no estádio Santiago Bernabéu neste domingo, Real Madrid contra Betis, o Betis do Antony, já vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes o foco primeiro no Real Madrid, primeiro nas estatísticas desse duelo, porque a última vez que as duas equipes se enfrentaram ainda com o Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, o Betis venceu o Real Madrid por 2-1, jogando na temporada passada, no último jogo entre as duas equipes por La Liga, vitória do Betis 2-1 para cima do Real Madrid. O Real Madrid tem tido dificuldades para enlaçar várias vitórias consecutivas contra o Betis. Se a gente olhar só os jogos no estádio Santiago Bernabéu, dos últimos 6, 4 terminaram em empate em 0-0. Os outros 2 foram vitória do Real Madrid, mas o time não conseguiu marcar mais de 2 gols. Um foi um 2-0, o outro foi um 2-1. Todos os duelos por La Liga. O Betis não vence o Real Madrid desde 2019 no estádio Santiago Bernabéu. Então, um Betis que na sua casa costuma se dar bem contra o Real Madrid, ou pelo menos ter opções de vencer, mas fora de casa tem mais dificuldade, porém não tem perdido para o Real Madrid nas últimas vezes que visitou o estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid que vem de 3 vitórias consecutivas lá no final de 2025, que teve aí um período de descanso, todos os times de La Liga pararam no final do ano e estão voltando agora nesse início de janeiro. O Xabi Alonso reconheceu na entrevista coletiva que essa parada foi boa para todo mundo, vamos ver se foi bom para os resultados do Real Madrid. Só trazendo uma última informação sobre o Betis, é o único time de La Liga que ainda não perdeu jogando fora de casa, então a questão do empate realmente nos chama a atenção aí nos últimos duelos entre as duas equipes e visto que o Betis ainda não perdeu jogando fora de casa. Informações sobre o Real Madrid são muito focadas em Kylian Mbappé, que se lesionou, uma lesão no joelho, uma lesão da qual o Real Madrid divulgou um boletim médico, uma entorse no joelho, mas não estipula um prazo de recuperação. Na entrevista coletiva desse sábado foi o principal tema para o Xabi Alonso, muitas perguntas em relação a quando se espera o retorno do Mbappé. O Xabi Alonso só disse que espera que os prazos de recuperação sejam recortados, sejam reduzidos nessa recuperação desse problema no joelho do Kylian Mbappé. Um problema que vem lá do final do ano passado e que muita gente, depois da lesão do Mbappé nos últimos dias, eu estava de férias, mas depois eu acompanhei um pouquinho da repercussão, quiseram colocar na conta do Mbappé ter jogado todos os jogos na reta final de 2025 em busca de igualar o recorde do Cristiano Ronaldo, coisa que ele conseguiu, 59 gols em um ano com o Real Madrid. O Kylian Mbappé igualou o recorde do CR7, e a gente vinha vendo lá no final do ano passado que em alguns treinamentos o Mbappé sentiu um pouco o joelho e tal, mas ele foi jogando, inclusive ele foi titular e participou de todos os gols da classificação do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha, jogando contra um time de terceira divisão, e chamou atenção o quanto ele jogou na reta final, mesmo a gente vendo que ele estava sentindo um problema no joelho. Ele volta de férias, treina com o Real Madrid e o clube faz os exames médicos e aí o diagnóstico dessa entorse no joelho. O Mbappé não joga contra o Betis e passa a ser uma dúvida muito importante para a disputa do primeiro título da temporada, que é a Supercopa da Espanha,
que o Real Madrid tem no meio da semana já o duelo de semifinal contra o Atlético de Madrid. O Xabi Alonso disse que na prévia desse jogo é que ele vai entender mesmo se vai poder ou não contar com o Kylian Mbappé. Então o Mbappé, artilheiro do Real Madrid na temporada, é a principal ausência para esse jogo. Outra ausência muito importante é a do Endrick, que já foi oficializado o empréstimo para o Lyon. O Endrick já está na dinâmica do Lyon, inclusive está se preparando aí para poder fazer a estreia com o time francês. A gente perguntou para o Xabi Alonso sobre essa saída do Endrick, né, esse empréstimo, visto que o Real Madrid tinha 3 jogadores para jogar na posição de centroavante. O Mbappé está lesionado, o Endrick sai por empréstimo e fica só o Gonçalo nesse momento, né? Vamos ver o que é que o Xabi Alonso vai fazer por ali. O Xabi disse que um jogador como o Endrick, no momento que ele está da carreira, precisa jogar. E que entende a decisão do jogador e do Real Madrid de emprestar o Endrick para ele poder ter minutagens. A questão é que o Xabi Alonso, sabendo que o Endrick precisa jogar, porque a gente viu tão pouco o Endrick nesse princípio de era de Xabi Alonso, né? Ele esteve à disposição em 18 jogos, jogou apenas 3 num somatório de 99 minutos, sendo que jogou 11 minutos em La Liga, 11 minutos na Champions e 77 minutos na Copa do Rei da Espanha, que foi o último jogo que o Endrick disputou com o Real Madrid. Então o Xabi Alonso disse que entende que ele vai atrás de minutos, mas fica difícil de explicar a baixa minutagem que o Endrick teve com o próprio Xabi Alonso. O Endrick já não está mais no Real Madrid, o Mbappé está lesionado, portanto a gente imagina que se ele mantiver o esquema que estava utilizando na reta final de 2025, jogando com Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, sai o Mbappé e entra o Gonçalo, porque em teoria agora é o reserva direto do Mbappé, já que o Endrick não está mais no elenco do Real Madrid. Sem Mbappé, sem Endrick, sem Militão, que se recupera de uma lesão, ainda vai demorar um tempo para a gente ver o Militão voltando na dinâmica, sem Trent Alexander-Arnold, que se lesionou. É verdade que já trabalha no gramado, mas ainda vai demorar um pouco para ele voltar. E sem o Brahim Dias, que está na Copa da África das Nações. Existem dúvidas. O Xabi Alonso, diferente do que o Ancelotti fazia, que divulgava a lista de relacionados no dia anterior, o Xabi Alonso tem divulgado a lista de relacionados no dia do jogo. Então, existem 2 dúvidas que são Hausen, que sentiu um problema, não treinou nesse sábado, pode ser que ele jogue, seja relacionado ou não. E o Carvajal, que está voltando de uma lesão de bastante tempo, treinou nos últimos 2 treinamentos com o grupo. E vamos ver se ele entra na lista de relacionados, porque o Real Madrid continua sem lateral direito para começar esse ano de 2026, como terminou de 2025. Portanto, se imagina que a escalação do Real Madrid possa ser a seguinte, sempre com um asterisco, porque está muito difícil acertar as escalações do Xabi Alonso, e com as baixas que ele tem, com as modificações de esquema que ele pode fazer, fica mais difícil ainda. Mas, em teoria, a gente vai tentar acertar e vamos chutar nessa aqui. Courtois no gol, o Valverde deve voltar à lateral direita, até porque o Hausen estando fora, o Militão não estando, o Alaba, que é sempre, pode ser que jogue, pode ser que não jogue, pode ser que esteja à disposição ou não esteja. Raul Asensio e Rüdiger devem ser os zagueiros, então Valverde na lateral direita, Raul Asensio e Rüdiger junto com Carreiras formando a linha de 4 na defesa. No meio de campo, Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham, talvez ele nos surpreenda com algum outro jogador no meio de campo. E no ataque deve ser Rodrigo, Gonçalo e Vinícius Júnior. O Rodrigo, que foi de novo muito elogiado pelo Xabi Alonso, a reta final de 2025 do Rodrigo é muito boa. É um jogador que pode jogar em várias posições e que pode também ocupar essa posição de centroavante, caso o Xabi queira colocar ele por ali. Do lado do Real Madrid é isso, o time continua muito pressionado, porque venceu os últimos jogos de 2025, mas as sensações não são boas e o Xabi Alonso precisa recuperar isso nesse primeiro jogo de 2026, porque depois já tem uma briga por um título, o primeiro título do ano de 2026, a Supercopa da Espanha. Do lado do Betis, o grande nome desse Betis, com a lesão do Isco, que acabou de passar por uma artroscopia para se recuperar dessa última lesão dele, passa a ser o Antony. O Antony não treinou com o grupo logo depois que o Betis voltou da parada para o Natal, mas foi por um descanso, por uma sobrecarga que ele tinha, já voltou e esteve nos últimos treinamentos e promete ser o grande nome do Betis nesse jogo contra
o Real Madrid. Um Betis que não tem o Isco, como eu dizia, um jogador importantíssimo, e que tem 3 jogadores que estão na Copa da África de Nações, que são o Abdi, titular, o Amrabat, titular no meio de campo, e o Bakambu também, então baixas aí pro Pellegrini, para montar um time do Betis que vai ter no Antony a sua grande estrela, um Antony que deu várias entrevistas na prévia desse jogo aqui na Espanha e que ressaltou que ainda sonha com estar na Copa do Mundo e já começa o ano de 2026 em um grande cenário, que é o estádio Santiago Bernabéu, nesse jogo contra o Real Madrid. Um Betis que é um time que costuma ser muito organizado. O Pellegrini montou um time que joga de uma forma muito organizada, e vamos ver como é que o Real Madrid vai encarar isso, né? Porque tem tido dificuldade para vencer o Betis nos últimos anos jogando no Bernabéu, e um Real Madrid que as sensações de jogo que passam não são boas, e vamos ver como é que vai absorver isso. Muito também estaremos de olho para ver a reação dos torcedores do Real Madrid em relação ao time, e principalmente em relação ao Vinícius Júnior, que no último jogo escutou parte do estádio vaiando ele na hora da substituição. Depois teve aquela troca das mensagens, da foto no Instagram e tal, e a primeira postagem do Vinícius no ano de 2026 é uma foto com a camisa do Real Madrid, mandando uma mensagem para os torcedores do Real Madrid, claramente falando: Ala Madrid sempre, eu amo muito vocês e vamos por todas nesse novo ano. Então, as primeiras mensagens do Vini nesse novo ano vão em direção aos torcedores do Real Madrid. Também postou um vídeo correndo, se exercitando no início do ano, e vamos ver como é que vai ser a relação com tudo isso. Mas eu acho que não só o Vinícius, mas o Real Madrid inteiro estará no olho, né, assim, no alvo dos torcedores do Real Madrid para esse início de 2026, já que o final de 2025 foi com resultados positivos, mas a sensação de jogo que o time continua passando não é boa, e como eu disse, na semana que vem já tem a disputa pelo primeiro título do ano. Veremos como é que será essa estreia do Real Madrid nesse ano de 2026, neste domingo, contra o Betis no Bernabéu. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam, deixem o like, comentem e, claro, comentem. E, claro, eu volto, já tô ficando sem voz aqui. Tive uns dias de descanso, uns dias de férias, voltei agora, então tô pegando o ritmo ainda disso aqui. Tô terminando de gravar o vídeo até sem voz, gente, desculpa aí. Volto amanhã, obviamente, depois do jogo, e, claro, já voltamos à produção normal de conteúdo por aqui. Teremos novidades nesse ano de 2026, espero que vocês gostem. Um beijo pra todo mundo, um ótimo ano, um ótimo fim de semana, e volto nesse domingo. Beijo pra vocês.